Te agradecemos, Senhor, por estes momentos que nos convidam à renovação interior. Jesus, abençoe os esclarecimentos desta noite, para que eles possam alcançar o íntimo do nosso ser, eliminando pouco a pouco a nossa ignorância espiritual e moral. Que é exemplo de um pequeno copo de água impura que vai se purificando com o gotejamento constante da água pura, nós também possamos, com os nossos esforços, estudando e vivenciando o Evangelho, passar pelo mesmo processo. Que possamos atender o mesmo convite que Jesus fez à mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Jesus nos convida a beber da água viva, ou seja, a alimentação espiritual, cuja fonte é o Evangelho de Jesus. Em nos melhorando, estaremos com os nossos bons exemplos, colaborando com a melhoria do meio em que vivemos e podemos, com eles, sensibilizar outros corações a agirem impulsionados pela força da prática do bem. Que a paz de Jesus nos fortaleça sempre. Assim seja. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, fazem-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogo que não deva, não me atendas, Senhor. Da palavra sal, usada na Bíblia em vários trechos. Então, quero lembrar o seguinte, primeiramente, que a Bíblia foi escrita há milhares de anos e para um outro povo com uma outra cultura que não a nossa e em uma outra língua, usando os símbolos que eles utilizavam, que tinham na terra deles. Isso então torna para nós, particularmente para mim, um pouco difícil de interpretar muitos trechos. Eu reconheço minhas limitações e vou aqui aproveitar aquelas que eu posso compreender um pouco mais para tentar passar algo que seja útil hoje para nós. E penso que tinha que ser assim mesmo, para que aquele povo pudesse aceitar e cumprir o que estava escrito, porque eles precisavam de uma disciplina mais rígida, porque eram corações mais duros. Mas com a doutrina espírita também, que temos hoje, nós temos mais chaves para fazer a interpretação desses trechos também. Isso facilita para nós hoje. E eu vou partir aproveitando lá do livro de Gênesis, no capítulo 18, versículos 20 e seguintes. Um momento em que Abraão viu 3 homens
e reconheceu neles suas características divinas e se prostrou diante deles e estabeleceu um diálogo, hospedou em sua casa e está escrito que a conversa se deu no seguinte tom: o Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Ou seja, sem uma transformação correspondente ao pedido que fazemos, torna esse pedido imerecido para receber aquilo que você quer. Lembra uma criança que quer saber a resposta da tarefa. Nós temos que instigá-la a merecer uma dica que ajude a encontrar essa resposta, senão ela nunca aprende o exercício. E aquele povo estava pedindo a Deus coisas e a sua justiça divina foi ver se havia merecimento nisso. E ficou com Abraão aquele que representava a figura divina, e 2 outros partiram para Sodoma. E Abraão estava preocupado, porque o seu sobrinho Ló morava lá com sua família e outros familiares. Aqui eu fico pensando assim: se algo difícil vem e nos toca, vem uma prova difícil em vida, pode ser para nós ou pode ser para um grupo de pessoas, uma provação coletiva, isso deve ser algo que vem ecoando na nossa história. Se não encontrarmos condutas nossas que hoje façam valer essas dificuldades que nos testam, que tiram de nós, fazem questionar essa justiça divina, provavelmente é porque isso vem de um passado que o nosso cérebro não lembra, porque ele faz parte de um corpo que foi construído nessa vida. É algo que está em memórias espirituais antigas e que nós vamos ter contato com elas posteriormente a esta vida. No livro Ação e Reação de André Luiz, tem casos muito bem narrados que explicam acontecimentos de hoje que têm a causa no ontem que as pessoas não lembram. Então fica a dica de leitura muito boa, o livro Ação e Reação de André Luiz. Então, continuando, Abraão continua um diálogo com Deus. E ele pergunta assim: fareis o justo perecer com o ímpio? Porque ele achava, naquela cidade tinha pessoas justas também. E pergunta a Deus: se encontrar 50 justos lá, o Senhor poderia poupar toda a cidade? E a resposta divina foi: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em dar atenção a eles. E, não se achando merecedor, mas insistindo, Abraão pergunta: e se forem 45? E se forem 40? 30? 20? E vai perguntando até chegar em 10. Quando a resposta continua a ser: se eu encontrar 10 justos em Sodoma, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. E aquele que representava a figura divina foi embora. Os 2 anjos chegam lá, são reconhecidos por Ló, que insiste até que se hospedem em sua casa. E as pessoas da cidade vão atrás desses 2. Acontecem algumas coisas que eu não consigo interpretar, aí vem a minha limitação. E eles concluem: a cidade realmente, Sodoma e Gomorra, merecem ser destruídas. Ao amanhecer, eles levam Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora da cidade e manda que eles partam dali, porque eles iriam destruir toda a cidade. E recebem permissão para entrarem numa cidade próxima. E com a seguinte instrução: vão e não olhem para trás.
Então os 4 seguem: Ló, esposa e 2 filhas. No caminho ocorre o seguinte, narrado no versículo 26. A mulher de Lote, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Aqui vai começar a parte interessante que eu queria chegar, que é sobre o significado do sal. As histórias bíblicas, muitas acontecem no seu meio aquático, ali no Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. São nomes que recebe esse local onde tinha muitas pescarias. Formado pelo Rio Jordão, onde na saída a água continua descendo até chegar na maior depressão do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar, que é o Mar Morto, que tem uma concentração de sal em média 10 vezes maior que a de todos os oceanos. Então, qualquer animal aquático que chega ali morre pelo excesso de sal. Esse é o Mar Morto. E Sodoma e Gomorra ficava na sua parte sul, do lado esquerdo, próximo a ele. O sal era bem conhecido dos judeus e usado como até pouco tempo em todo o mundo, antes da invenção da geladeira, para preservação de alimentos, conservar os alimentos e também como tempero. E então o significado que fica para mim, no meu entendimento, é que a mulher de Ló, quando olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, querendo representar assim: todos nós temos essa capacidade de preservação, temos as propriedades de um sal. E se nós olhamos para trás, ou seja, repetimos os mesmos erros, queremos continuar ligados às coisas do mundo, nós perdemos todo o potencial que temos dentro de nós. Isso se reforça nessa interpretação nas partes seguintes, já no tempo de Jesus, anotado por Mateus, capítulo 5, versículo 13, quando Jesus diz: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O Rodrigo Silva, um teólogo, historiador, arqueólogo, a gente encontra na internet, ele faz sábias interpretações bíblicas. Ele conta que o sal era usado no Templo de Jerusalém e a porção que já não era mais utilizada, que não servia para eles, era jogada quando ocorria o inverno suficiente para cair neve. Ele era jogado para derreter esse gelo, essa neve que estava no templo, quando as pessoas pisavam sobre ele. Ou seja, já não serve como tempero, já não serve como preservação de alimentos na sua conservação, e é pisado pelos homens. E a gente deve lembrar uma outra parte, já em Lucas, capítulo 9, versículo 62, anotado assim: Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, quer trabalhar na seara divina, coloque a mão no arado e não olhe para trás. Ou seja, não repita os mesmos erros. Foi isso que aconteceu com Ló e sua família. Eles receberam a oportunidade de ir para uma nova cidade. Assim como nós recebemos a oportunidade de uma nova vida. E dentro desta mesma vida que temos agora, nós temos repetidas oportunidades que se renovam. É um novo emprego, é uma nova amizade, é a mudança de uma ajuda que chega e nós devemos estar atentos e aproveitar. Não repetir os mesmos erros, não voltar a ter vícios, por exemplo, não voltar a beber, porque isso pode te fazer perder de novo uma família que talvez
esse vício te tenha feito perder uma outra família. Ou, se você recebeu um novo emprego, mantenha-se fiel a ele, seja disciplinado, seja pontual, seja controlado em suas emoções, ou qualquer coisa que você tenha feito que te fez perder o emprego anterior, não volte a fazer de novo. Então também, na seara divina, aquele que pega o arado não deve olhar para trás. Ou seja, devemos abandonar antigos comportamentos que nos afastam de Deus. Porque senão nós vamos ter o destino daquela cidade que tivemos a oportunidade de partir dela. E olha que o sal, uma pequena porção dele, tempera uma quantidade grande de alimentos. É como uma vela. A chama pode ser pequena, mas ela é suficiente para trazer luz a uma grande área à sua volta. E nos ajuda muito quando acaba a energia elétrica à noite, não é? Mas assim também, a gente tem que saber dosar com equilíbrio tudo isso. Se aproximar muito a vela do olho, a gente não enxerga na escuridão, porque mesmo pouco ela nos cega. A luz tem que ter a sua dosagem correta e o sal nós temos que saber aproveitá-lo da melhor forma para que não se perca também. E Jesus foi esse cozinheiro divino que veio e nos ensinou com suas palavras, seus exemplos, a seguirmos a sua conduta, seguindo a sua receita, distribuindo corretamente e equilibradamente todo o potencial que temos dentro de nós para que não nos percamos nesse caminho. Então vamos manter nossa atenção focada para que a gente queira manter uma vontade continuada de seguir o Evangelho, segurando o arado e não olhando para trás. Porque temos todo um passado atrás de nós que ainda nos cobra. E nessa sementeira nova, a gente tem que ir arrancando antigos espinheiros que nós mesmos semeamos um dia e, na medida do possível, renovar a plantação com novas sementes, novas mudas, tratando essa terra e distribuindo tudo da forma equilibrada, dentro das nossas capacidades. Eu agradeço a oportunidade e que possamos ter uma boa semana. Fiquem com Deus. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador veio, uma flor a brotar. Olhando
Senhor Todo-Poderoso, cheio de paz e de luz, agradecemos por mais estas lições recebidas do dia hoje, por todos nós que contribuímos ao bem desta casa bendita, onde encontramos a tua paz, a tua luz, os teus ensinamentos, que são o roteiro de nossas vidas. Agradecemos pela comunhão entre estas almas que se unem neste propósito de se transformar em pessoas melhores, em teus braços aqui na terra, para distribuir esse amor a todos os nossos irmãos. Que saibamos fazer o bem para nós mesmos, contribuindo para o bem geral, para o bem das sociedades onde estamos vivenciando o dia a dia hoje. Que saibamos agora começar e seguir os teus passos, começar esta tarefa de transformação íntima para sermos verdadeiros obreiros aqui. Que assim seja.